Pessoal, a gente vai entrar então nos últimos 3 módulos. Eu vou juntar os 3 últimos módulos, tudo num assunto só, que são as leis ponderais, que são todos interligados, tá bom? Algumas turmas já tiveram essa aula de lei ponderal, só que faz um bom tempo, então eu acho bacana, né, quem já teve, assistir as videoaulas para a gente poder fixar, relembrar, para poder fazer exercício. No caso, quem já teve, não precisa nem copiar esse esqueminha, né? Já deve ter percebido isso. Mas vamos lá, o que são as leis ponderais? As leis ponderais são as leis que regem, que orientam as reações químicas. Lembra que uma reação química a gente escreve como? Sempre usa uma setinha, né? Na reação química, tudo que está antes da seta são os reagentes, são aqueles que vão reagir. E após as setas, nós temos os produtos. Tá? Então, por exemplo, se eu pegar essa reação química de exemplo aqui, ó, N2 mais H2 produzindo NH3. Tudo que está antes da seta, portanto, N2 e H2 são os reagentes. Então, N2 mais H2 são os meus reagentes. E após a seta, o NH3 são os meus produtos. Não estou balanceando nenhuma reação, tá bom? Isso aí é na outra frente que vocês vão ver. Então, as leis ponderais são as leis que vão reger, que vão orientar, que vão explicar para a gente como se comporta a reação química. E nós temos 3 leis ponderais. A lei de Lavoisier, também chamada de lei da conservação das massas. A lei de Proust, ou lei das proporções constantes. E uma última lei que não é bem ponderal, na verdade a gente fala que é a lei volumétrica ou lei de Gay-Lussac. Vamos lá então, ó. Primeiro, a lei de Lavoisier ou lei da conservação das massas. Lavoisier é o pai da química, eu já tinha comentado isso na primeira aula do ano, quando eu falei de história da química. Eu acho que eu comentei, mas deixei para falar agora. A lei de Lavoisier, ou lei da conservação das massas, foi, digamos assim, o primeiro trabalho da química, a primeira lei da química, né, que foi desenvolvida. Vocês já ouviram ela alguma vez na vida? A gente costuma dizer assim, né? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Vocês já ouviram isso com certeza. Na verdade, isso tem a ver com a lei de Lavoisier. Mas não foi o Lavoisier que disse isso. Na verdade, o que o Lavoisier disse é que numa reação química, a massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos. Ou seja, se você pesar os reagentes antes de começar a reação e depois pesar os produtos após a reação, a massa tem que ser a mesma. Não tem como desaparecer massa ou aparecer massa do nada. Uma reação química, a massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos. Vamos ver como que isso é simples, ó. N2 mais H2 produzindo NH3. Aqui eu tenho os meus reagentes e esse é o meu produto. Esquece essa segunda linha aqui. Vamos pensar só nesse daqui. Tá? Esquece esse daqui também, depois eu explico o que é. Eu coloquei 28 gramas de N2, 6 gramas de H2 para reagir. E eu quero saber quanto vai ter aqui. Pela lei de Lavoisier, quando você soma os reagentes, você encontra a massa final dos produtos. Quanto que é 28 mais 6? 34 gramas. Só isso, só somar. A massa do que está antes da seta tem que ser igual à massa do que está depois da seta. Massa dos reagentes igual dos produtos. Mesma coisa aqui, ó. A massa do que está antes da seta tem que ser igual à massa do que está depois da seta. Então pensa, aqui tem 100 antes da seta. Aqui tem 44. Quanto será que é aqui? Aqui vai ser 56 gramas. Por quê? 56 mais 44 dá 100. É bem facinho, né? É só você somar. O que está antes da seta tem que ser igual ao que está depois. Isso é a lei de Lavoisier. Agora vamos para a lei de Proust, que é onde a gente vai aprender a preencher a linha de baixo. Vamos para a lei de Proust. A lei de Proust fala o quê? Bom, primeiramente ela também é conhecida como lei das proporções constantes. Ela fala que a proporção entre as massas dos reagentes e dos produtos é constante, ou seja, existe uma proporção entre as massas dos participantes da reação. Quando você dobra alguém da reação, você vai ter que dobrar todo mundo. É tipo fazer um bolo. Se você vai fazer 2 receitas de bolo,
Ah, eu não quero fazer uma só, vou fazer 2 receitas. Dá para você dobrar só o ovo, só a farinha? Não. Você vai ter que dobrar a quantidade de leite, de óleo, de açúcar. É a mesma coisa. Então olha o que a lei de Proust diz. Deixa eu pegar até uma outra cor de caneta para ficar mais fácil de ver. Espera aí. Vamos lá, ó. Então vamos pensar na lei de Proust agora. Eu fiz uma primeira experiência. Esse EXP eu abreviei para experiência. Na primeira experiência eu coloquei 28 gramas de N2, 6 gramas de H2 e me deu 34 pela lei de Lavoisier. E se numa segunda experiência, ao invés de usar 6 gramas, eu use 12? Quanto vai ser? Como que eu completo essa linha? Uai, gente. De 6 para 12, você dobrou, triplicou, quadruplicou. É óbvio que você dobrou. Você fez vezes 2. Não foi? Então você vai multiplicar todo mundo por 2, porque pela lei de Proust todo mundo tem que manter a mesma proporção. Então se de 6 foi para 12, quanto que é 2 vezes 28? Vai dar 8 com 8, 16, 56 gramas. Já tinha o gramas aqui, tá? É um só G. Só um Gzinho só. 56 gramas. Dobra 34. Vai dar quanto? 68.